Então, essa é uma dúvida super comum de quem pratica. É assim, que horas eu começo a contar o início do meu jejum? Pega o seu jantar, a hora que você deu a última garfada e não tomou nada com açúcar, não vale a tônica normal, tem que ser a 0. Se tiver caloria, você tem que contar da última hora que você consumiu uma caloria. Mas a gente não é tão científico assim quando a gente está pensando nisso. A gente começa a contar o período de jejum a partir da última mordida que você deu em caloria. Então, se terminou de jantar às 8h30, começa a contar a partir das 8h30 para dar o horário. E na hora de quebrar, é com a primeira garfada de calorias. A gente não fica pensando, elocubrando quantas horas exatamente com o efeito do sangue mesmo, para ver se subiu glicose e tal. Mas sua pergunta faz muito sentido. É muito inteligente. Mas aí eu queria muito saber como é que a gente sai do jejum. Porque eu acho que aí é uma maneira muito fácil de errar, né? Sim, é uma maneira muito fácil e tem até estudos mostrando que às vezes a gente acaba comendo entre 300 e 400 calorias a mais do que normalmente comeria naquela refeição, porque ficou em jejum e quebrou de uma vez. Então, quebrar o jejum é uma arte. Por quê? Quando a gente está com o estômago vazio, não tem nada lá e de repente você jogar um alimento que é carboidrato refinado... Suco de laranja, com a melhor intenção do mundo, ou uma banana, sei lá. Você faz lá um pico de glicose. Então, alta carga glicêmica, ela é imediatamente absorvida. Pensa, tem um exemplo nojento que eu gosto de falar, que todo mundo lembra. Pega uma bolacha de água e sal, ela é salgada, né? Aí se você mastigar do jeito que a nutricionista manda lá 16 vezes, na boca, antes de engolir, ela já fica meio doce. Por quê? A gente tem enzima digestiva para carboidrato já na saliva. Então, quando você consome um pão, uma tapioca, uma bolacha de água e sal para quebrar o jejum, na boca ainda você já está fazendo pico de glicose. E aí a sua insulina sobe, você pode até se sentir mal se for quebrando um jejum muito longo com alimentos desse jeito. Então você tem que quebrar com proteína? Tem uma ordem, adoro cientistas porque eles têm tempo. Tem uma ordem ideal, eles já fizeram várias embaralhadas assim para ver qual é a ordem ideal. A ordem ideal parece ser, primeiro fibra. Nessa fibra dá para colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã. Pode ser qualquer vinagre, mas assim, o ácido do vinagre, o ácido acético, ele também atrasa essa absorção de carboidrato. Então, é um jeito de começar a retardar o pico. Então, a gente começa com uma saladinha, com uma colher de sopa de vinagre para temperar. Pode pôr o azeite também, mas ele é uma boa pessoa para colocar lá, o vinagre de maçã. Aí, você vai para a proteína e vai deixar o carboidrato por último. Se quiser, porque quem quer fazer o jejumzão lá e não quer atrapalhar o apetite de jeito nenhum, pode até pular a parte do carbo, fica só com a saladinha, com frango, com salmão, etc. Muda a proteína, muda a fibra, mas a melhor ordem para não ter pico de insulina é realmente começar pela fibra e a proteína. E a fibra pode ser... aquele remédio laranja que para o intestino. Metamucil. Que você sempre evita falar, né? Eu sempre falo. Você sempre atrapalha e fala. É Psyllium, né? Psyllium é uma boa fibra, só que eu não me lembro se tem carboidrato o metamucil. Então, mas aí se for da fibra... Fibra normalmente é carboidrato, né? Só que normalmente boa parte da fibra não é digerida como carboidrato. Sim, o Psyllium é uma boa fibra, assim como a chia. Então, são interessantes para colocar. Mas o ideal é que a gente consuma de alimento natural. Por quê? Quando a gente começa o processo digestivo, pensa numa pia. Se a gente abre a pia direto, a pia está vazia e a água é o carboidrato, ela vai direto para o encanamento, que é o seu estômago. Vamos fingir assim. Agora, imagina que você joga lá na pia um monte de pedra e depois põe um pouquinho de folha. A sua pia tá cheia dessas coisas. Aí você liga a água, vai demorar bem mais para essa água chegar no encanamento, não vai? É esse o princípio de comer a fibra e a proteína antes do carboidrato. Porque elas têm um papel, a solúvel com a insolúvel, elas formam que meio... Imagina a rede de um pescador. Elas formam um bolo alimentar e elas meio que seguram o carboidrato. Então, às vezes você come, por exemplo, eu gosto de fruta. Beleza, mas deixa a fruta por último. Por quê? A fibra da fruta, a frutose da fruta, ela vai entrar naquele bolo da fibra solúvel com a insolúvel. Um monte de proteína com fibra retarda a absorção da glicose da frutose. Mas a única opção é começar o dia com uma salada? Não precisa ser...
Assim, como assim? De Não, café da é manhã? Você isso, vai né? sair do seu jejum. Quebrar o jejum? Não tem uma coisa Não, mais pode ser com legal que gordura. salada? Tem. Pode ser alguma coisa no Pode ser um clima do abacate. café da manhã? Sim, avocado toast, sem a toast. Ah. Dá pra você comer um abacate, um iogurte com chia, com semente de... Mas já melhorou. Um iogurte Melhorou? com Então tá. chia já acho mais interessante. Mas o iogurte já Porque tem misturado começar uns o dia com uma açúcares ali salada. também. Não, mas pode ser o natural. Não, mas Sim, o também iogurte tem açúcar. natural integral... Mas aí não pode botar um mel, nada, né? Não, esse não é o princípio. Então, dá pra colocar... Então, se for na sobremesa no final da refeição. Sim, Um teoricamente abacate com é mel. deixar por último, tá? O abacate é um alimento que é super legal para quebrar o jejum, por Então você exemplo. está Coco. dizendo que Coco tem que também, ser carne de a salada mesmo. É, Porque assim, uma salada com vinagre para café da pra manhã. café da manhã. é Por demais isso que eu- pra porque uma no caso Eu vou de ser sincera, jejum café mais da manhã longo. atrapalha bem, porque é uma refeição que a gente normalmente conta com só pão, geleia, suco. O café da manhã do brasileiro atrapalha muito, porque aí Eu muita uso gente o fala ovo assim, como um, é excelente. eu criei esse mantra pra minha filhinha: primeiro a proteína, depois a porcaria. maravilhoso. Aí eu dou primeiro o ovinho pra ela. E aí, às vezes, eu olho pro lado, ela mordeu uma banana. Eu, filha, come mais um pouquinho do ovo, depois você come a banana. Quando a gente uma viaja guerra, nos né? Estados Unidos, assim, aqueles hotéis, eu falo para os meus filhos, eles veem as crianças enchendo de tudo de donut, de calda, de waffle, de não sei o quê. Eu falo, ó, vocês já sabem, eles sabem que primeiro é o ovinho, depois que comer o ovinho, vai comer a fruta, e se sobrar espaço, geralmente sobra, mas eles comem bem menos. É. Então, até isso dá para usar na vida real, até quando a gente vai fazer exceção. Então, quebrar o jejum... Então, quebrar com Você- ovo você e depois gosta ver a de fruta. tomar Sim. o psyllium, né, de manhã. É, mas eu quebrar o parei jejum. porque eu li que tinha carboidrato na fórmula. Aí eu Não, falei, mas- não, ah, vamos então, mas tirar, a do porque o psyllium metamucil é porque eu não carboidrato. sei. ele quebra Não, o eu ia jejum. falar, É que eu o não me- vi o metamucil é cheio de rótulo do adoçante. metamucil, se não tem açúcar, Adoçante maltodextrina, alguma corante, coisa. não é legal. É, Não, mas tem Mas- natural também. Tem? dá para comprar, assim, da ordem, o que é o pior é começar pelo carboidrato. Então, assim, quebrar o jejum com pão de queijo, com tapioca, com pão, macarrão, bolacha, não é uma boa ideia. Biscoito, né? E a fruta Mas pode ser também um problema, tirando abacate. Coco pode ser um bom aliado. Pode, Coquinho, pode. aquele A gente carninha de pensa nos que coco. tem menos açúcar. Então, coco, Água de frutas coco vermelhas. É ruim e- também para quebrar jejum? Essa é uma dúvida boa. Água de coco quebra jejum, tá? Eu Tem venho muita com gente que acha que dúvidas não muito quebra. boas, né? Eu dou uma Só uma bem- pergunta boa, Para de se Gaga. autoelogiar, Duda. Você me deu uma raquetada no começo, É, porque né? você não deixou eu responder. Tô brincando. Não, mas essa é uma dúvida comum. Água de coco quebra porque tem frutose lá. Sim. Então, não é Então, uma água boa. de coco não é uma boa. Não, o ideal é quebrar ou com gordura ou com proteína. E na ordem, se for possível, coloca uma saladinha com vinagrezinho, vai para proteína. Então, vai quebrar no café da manhã, um ovinho é perfeito. Uns ovinhos quentes, põe um avocado ali com salzinho e pimenta, uma delícia. Não dá nem vontade de comer besteira no café da manhã. Mas, basicamente, respondendo de jeito simples, não quebra com carboidrato refinado. A fibra do psyllium, da chia, é um carboidrato que a gente não digere, então não conta, tá? É mais esses trigo, É que acho que a açúcar. confusão foi essa, porque o psyllium é um carboidrato, só que é um carboidrato que a gente Não Não, eu digerível. uso o psyllium em combinações, bolo, essas coisas. Eu Sei. coloco sempre um pouco de psyllium, mas o em jejum é que eu achei que não podia, porque eu li o rótulo, tinha carboidrato, falei, isso quebra o jejum. Tem alguns pacientes que usam medicações, por exemplo, AS, paciente que é infartado, e ele faz jejum comigo, e ele precisa tomar o AS. Não dá para tomar AS de estômago vazio, e tem que tomar todo dia, ele não vai deixar de tomar o AS, né? Segurança em primeiro lugar. Então, eu uso a estratégia da chia ou do psyllium puro, coloca Mas na... puro como? Com água? Coloca na água para não quebrar o jejum, mas pelo menos ter uma fibra Tem no cápsula estômago. também, sabia? Funciona em cápsula? Tem. Funciona, mas é desagradável, porque você precisa tomar um monte de cápsula para ter esse efeito de proteção do É estômago que eu nesse tomo caso. tranquilamente um monte de cápsula, É. sem desconforto. Vai num gole só e tal, mas eu sei que a maioria das Meu pessoas... marido é assim, eu invejo. Eu reclamo. Mas eu não estou entendendo, não estou acreditando no que você está falando. Você fala colocar uma colherada de desagradável chia e mesmo. jogar água ali, tomar aquilo? Sim, por quê? É porque ela enche de porque água, o jejum, né? Ela imagina Tomar que... e fica bem, né? Sim, mas o jejum, Dá um ele é como se fosse um horroroso. remédio. E aí tem várias doses de remédio. Então pensa que o jejum mais fraco é o jejum de 16 horas. 14, 16 horas.
Existem Você os acha remédios fraco? mais fortes. Para emagrecimento, eu ainda estou tentando responder a história do cinegrafista. Então, assim, com a dose mais fraca de jejum, você acaba tendo que combinar com uma estratégia de alimentação mais rigorosa. O que a gente tem de outros tipos de jejum, os mais pesados? O que a você gente chama pode, de jejum mais pesado? por exemplo, ficar um dia inteiro sem comer. Esse é o jejum de 36 horas. A gente fala, mas não é o de 24. 24 você ainda come. Eu gosto de usar exemplo, porque aí para de ficar com a cabeça assim, imaginando. Então, imagina que domingo à noite você comeu a última refeição. Se você for comer na segunda à noite, esse é um dos meus protocolos preferidos. Todo mundo se sente culpado do domingo. Bora tocar segunda, só na água, chá e café. Então, nesse é um jejum de 24. Aí você quebra, seguindo essa ordem que eu falei. Primeiro a saladinha, põe um vinagrezinho, come uma proteína. Você não vai ter aquele descontrole de comer a mais no jejum, porque você não vai fazer aquele pico de glicose. E fecha a janela de novo. Esse é o jejum de 24 horas. Agora, imagina que você quer fazer um pesadão, 36. Por isso que eu digo que é uma dose maior de jejum, de 36 horas. Eu nunca fiz, eu quero fazer. Ele é desafiador, mas ele é muito legal, muito interessante, assim. E aí, na literatura, o que mais estudam esses de 16 horas é o mais popular. Jennifer Aniston, o Hugh Jackman, aquele que fez o Wolverine. Eles adoram esses do 16/8 porque é prático. Agora, esses maiores, pelos médicos, para emagrecimento, são os que trazem mais resultado para quem não mudou a dieta. Então, vamos supor, eu quero continuar comendo minha dieta lá da pirâmide alimentar. Esses estudos testam esse tipo de desconforto. Então, você fica 2 vezes na semana sem comer nada, ou você pode comer até 500 calorias. São as duas opções. Ou é 0 alimentos, ou é só 500 calorias o dia inteiro. O Dana White, o CEO do UFC, também viralizou recentemente que ele só tomava caldo de ossos. Era um jejum que ele tomava só... E o caldo de ossos Pode. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.